Graças e paz, amados. Muito bom poder estar aqui de novo com vocês. É o nosso último encontro, nesse ano de 2020. E nós vamos retomar o nosso estudo lá de Atos. E hoje nós vamos falar do capítulo 17. Então, abra sua Bíblia em Atos 17. E vamos aqui entender um pouco mais sobre esse livro que nos ensina muito sobre maturidade. Como adquirir maturidade sendo um cristão, como adquirir esse crescimento, sendo um cristão segundo a vontade e o querer do nosso Deus. Atos 17, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, aquela mesma a cidade dos livros, das cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, onde havia uma sinagoga de judeu. Versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, é muito interessante porque nós já vimos aqui se repetindo ao longo desse estudo do livro de Atos, Paulo seguindo a mesma estratégia. Então, Paulo chegava numa cidade e o que ele fazia era ir até uma sinagoga e lá ele começava a falar e a expor a Cristo como um verdadeiro Messias. E esse foi um hábito e um costume que foi se repetindo, ao longo das viagens de Paulo. E eu faço uma reflexão junto com você aqui. Todas as vezes que Paulo fez isso, nós lemos aqui, aqueles que estão acompanhando os estudos aqui todas as quintas-feiras, quando nós acompanhamos aqui a história do apóstolo Paulo, nós vamos vendo que ele repete esse ato de estar sempre chegando a uma cidade, indo dentro de uma sinagoga. Ele repete isso inúmeras vezes, mesmo sabendo que isso atraria problemas, perseguição. Sempre isso acabou gerando problemas para ele. Mas por que ele não cessa de fazer isso? Porque nós entendemos que as coisas que dão certo são as coisas que nós entendemos que é certo. E dar certo para o ser humano é tudo fluir naturalmente. Dar certo para o ser humano é não ter problemas, é conseguir desenvolver e fazer as coisas de uma forma o mais fácil e rápida possível. Mas não, Paulo enxerga que dar certo aqui é a edificação, é o crescimento, são as pessoas que estão aprendendo e ouvindo. E mesmo isso custando alguns tumultos e problemas que ele vinha enfrentando, ele seguia sempre a mesma estratégia, sempre o mesmo caminho. Mas olha que interessante aqui, versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então sempre o resultado era positivo. Então ele ia, disputava, falava, e quando ele saía da sinagoga, algumas pessoas saíam crendo e acreditando naquilo que havia exposto e colocado, pois o Espírito Santo assim testificava com cada um deles. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Então, os judeus sempre foram uma pedra no sapato de Paulo, e eles eram os causadores aqui sempre desses tumultos e desses problemas. Mas Paulo não cessava de fazer isso, e aqui mostra que eles estavam com perversidade no seu coração, planejando alguma coisa realmente má contra o apóstolo. 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes têm alvoroçado o mundo e chegaram também aqui. É tão interessante porque nós estamos vendo aqui pessoas, como a Bíblia descreve aqui, de coração perverso, homens que não querem servir a Deus e não servem a Deus. Mas a fama dos filhos de Deus chegam a todos os lugares, e principalmente aonde há trevas. Então o texto é muito claro em mostrar que a fama dos apóstolos, dos servos de Deus, dos cristãos, já corria o mundo inteiro, porque o próprio texto diz que na fala deles, eles estão alvoroçando o mundo, eles estão incomodando o mundo, de alguma maneira eles estão causando tumultos e problemas e chegaram até nós agora. Ou seja, a fama
dos cristãos era conhecida já em diversas e inúmeras cidades, mesmo nas trevas. Versículo 7. Os quais Jason recolheu. Todos esses procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Olha que interessante, existe uma coisa diferente aqui. Essa história vai se repetindo. Paulo chegando numa cidade nova junto com Silas, isso e aquilo, com Timóteo, chegava numa cidade nova, procurava uma sinagoga e lá na sinagoga ele começava a pedir o direito da palavra e começava a descarregar ali o evangelho e com isso ele conseguiria angariar para si algumas vidas. Mas é interessante porque os judeus até então, até aqui, o diabo incitava esses homens de alguma forma a amedrontar os apóstolos com risco de prisão, de espancamento, de algum tipo de ameaça relacionada à questão física. Mas a Bíblia diz agora no versículo 7 aqui do capítulo 17 de Atos que os judeus, obviamente nós sabemos que a inspiração dos judeus aqui no caso, a inspiração desses inimigos aqui é o próprio diabo. O diabo agora então começa a mudar o foco. Ao invés de combater somente a questão religiosa, vamos levar isso para o âmbito político. Vamos dizer que esses homens estão agora se levantando contra César. Então percebe que está tendo uma novidade. Aqui o caminho está começando a ser pavimentado e preparado para que o Império Romano comece a sentir o incômodo do cristianismo. Até então, o que está acontecendo aqui com o cristianismo, o que está acontecendo aqui com os evangélicos, o que está acontecendo aqui com os filhos de Deus, aqueles que temem a Deus por crer em Cristo, o que estava acontecendo até aqui era um problema religioso entre aqueles que seguem a Cristo e os judeus. Mas agora eles vão começar a inserir agora o Império Romano e César nessa questão. Por quê? Porque aí os inimigos vão ganhar força se o Império Romano começar a entender que eles também são uma ameaça, então isso agora vai começar a ser intensificado. E é a preparação da perseguição que por mais de 300 anos se estendeu dentro do Império Romano contra os cristãos. Versículo 8. Alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, e ouviram estas coisas. 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram, pois eram inocentes. 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram às sinagogas dos judeus. Repete, continua a mesma coisa. Versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles e também muitas mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Olha que interessante, por isso em Bereia acontece uma coisa que até então não aconteceu, pelo menos descrito aqui em Atos por Lucas, não aconteceu no ministério de Paulo. A Bíblia diz aqui que agora foram muitas as pessoas que passaram a crer naquele discurso e naquilo que Paulo estava ministrando. Muitas pessoas. E muitas pessoas de uma classe que o próprio Senhor Jesus disse que era difícil a conversão, que eram os ricos, os nobres. Mas é interessante porque Bereia tem uma característica, como o texto mesmo descreve, porque eram pessoas que não seguiam massa. Bereia é uma cidade onde as pessoas não comiam tudo aquilo simplesmente porque ouviam qualquer novidade e acreditavam e seguiam aquela novidade. Mas eles procuravam ter como referência as Escrituras. E aí você percebe como o povo é diferente. Todo o povo que nós vimos até aqui em Tessalônica, em Filipos, em diversos lugares que nós estudamos até aqui, a reação em Bereia é completamente diferente. A Bíblia diz que eles não recebem de forma hostil os apóstolos, eles não recebem de forma grosseira, mas eles param, escutam e mais do que isso, eles examinam se aquilo que os apóstolos, se aquilo que Paulo está falando está em conformidade com as Escrituras. E observando isso, obviamente eles passam então a acreditar ainda mais em Cristo. Por quê? Porque eles veem a confirmação. Está muito claro que aquilo que Paulo está ministrando está em conformidade com as Escrituras. E, consequentemente, eles então passam a crer. E eles têm. É muito interessante porque aonde se tem o maior nível
de conhecimento e entendimento, esse é um princípio que nós acreditamos, que nós como igreja no geral, quanto mais intelectual é a pessoa, mais dificuldade ela tem de entender a Cristo. É que nós precisamos entender o que é intelectualidade. As pessoas pensam que se você tem uma estante aqui atrás cheia de livro, a pessoa que está falando aqui com você é uma pessoa muito intelectual. Porém, a intelectualidade não se mede dessa forma. Não é o quanto livros você lê, mas é o quanto você compreende dos propósitos da vida. Então, Bereia é uma cidade que tem uma característica de pessoas instruídas, mas instruídas não nessa intelectualidade do século XXI, que é a gente que fica falando um monte de frase de efeito de um filósofo A, B ou C para parecer intelectual, mas pessoas que examinavam, é aquilo que a Bíblia nos ensina, examinar, meditar, analisavam. Então Paulo trazia um discurso, eles antes de absorverem aquilo, eles examinavam, eles faziam comparativo, eles observavam as escrituras. E fazendo esse exercício, é impossível que eles não creiam que realmente o discurso de Paulo acerca de Cristo era genuíno e verdadeiro, porque a conformidade era plena. Então, a Bíblia nos mostra aqui que em Bereia, esses amados irmãos, mesmo recebendo a presença do apóstolo Paulo, eles faziam questão de observar se aquilo que Paulo estava falando estava em conformidade. Bom, vamos seguir aqui, 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram para lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então você vê que essa perseguição por parte dos judeus é contínua sobre a vida do apóstolo Paulo. E ele, sabendo que em Bereia as coisas estavam crescendo e que esse discurso, esse anúncio que Paulo fazia acerca de Cristo como o Messias estava crescendo, eles então vão até Bereia para poder então incitar a multidão e poder expulsar Paulo daquilo, como se isso fosse resolver, né, o problema do discurso salvador que Paulo estava levando de boas novas. Legal, olha que interessante. Nós vamos começar agora a ler uma parte dessa viagem de Paulo aqui, a maior parte do capítulo 17 aqui, e eu queria que você prestasse muito bem atenção, por quê? Porque mesmo tendo talvez na sua Bíblia uma subdivisão aí, agora a partir do versículo 15 vai estar escrito lá Paulo em Atenas e o discurso que ele fez no Areópago, enfim, alguma coisa assim. Entenda que quando Lucas está escrevendo, ele está escrevendo de forma contínua. Não foi ele que colocou esses subtítulos, que dividiu os versículos e os capítulos, não. Mas ele vai falar sobre o mesmo ocorrido na sequência da viagem de Paulo, quando ele chega em Atenas. Mas percebe que o que nós vamos ler aqui vai estar ligado àquilo que nós falamos sobre Bereia e a característica desse povo e dessa cidade. Vamos ler o versículo 15 agora, Atos 17, 15. E os que acompanhavam Paulo os levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. 16. E, quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha que interessante. Vamos lá. Paulo então está em Atenas esperando seus irmãos chegarem, mas ele começa a observar as pessoas e a cidade de Atenas. E vamos só fazer uma contextualização. Atenas era o centro do mundo com relação à instrução, conhecimento. Atenas era a biblioteca do mundo. A cidade de Atenas, ela tinha como uma característica ser o lugar onde as pessoas mais intelectuais, os mais inteligentes, é como se nós estivéssemos falando de tecnologia, estivéssemos falando do Vale do Silício. Então, Atenas é o centro do mundo com relação à instrução, ciência e conhecimento. É o lugar onde estão os maiores filósofos, os maiores pensadores, aqueles que refletem sobre a vida das pessoas, da sociedade e criam instruções. Daqui saíram muitos e muitos filósofos. Atenas, neste momento, nessa contextualização, Atenas é o centro do conhecimento, das faculdades, da inteligência da humanidade. Então, é muito interessante entender aonde Paulo está e o que ele está analisando. Olha que interessante. Quando Paulo começa a olhar para essa cidade, ele começa a observar uma característica muito marcante em Atenas, uma cidade entregue à idolatria. Peguem bem isso.
Atenas tem por característica, obviamente hoje se você for para Atenas e conhecer, você vai ver muitos monumentos e você vai ver exatamente essa característica que Paulo está falando da idolatria. Paulo olha para isso e isso incomoda no seu espírito. Ele fica incomodado como que pessoas tão instruídas podem cometer um erro tão banal, tão simples, que é a idolatria. Como que pessoas com um nível de conhecimento tão grande, tão profundo, podem se perder na idolatria? E é tão interessante, amados, porque nós estamos inseridos numa geração e num tempo em que a idolatria, essa idolatria, vamos chamar assim, tradicional, que nós conhecemos, ela está ficando extinta. Mas não significa que a idolatria está acabando, muito pelo contrário, ela está crescendo e se fortalecendo ainda mais. Mas a idolatria agora ela está roupada, ela está vestida de uma idolatria diferente. E daqui 2 domingos, provavelmente, se Deus permitir, nós iremos falar sobre esse assunto de forma mais profunda. Mas a idolatria ela vem vestida de uma forma muito sutil hoje no século XXI. Porque não é uma idolatria agora de uma estátua, de uma imagem, mas a idolatria a pessoas, a buscar, a desejar, conquistar coisas, a status e ao seu próprio ventre. A idolatria ela está se alastrando de outras maneiras e formas, que não é somente a idolatria, vamos chamar assim, tradicional, que nós conhecemos, que é ter uma estátua e se curvar diante dessa estátua e se ajoelhar diante dessa estátua. Mas é uma idolatria que está permeando por outras características. E logo, logo nós iremos falar sobre esse assunto. E Paulo se incomoda ao ver uma cidade tão instruída se perdendo na idolatria. Por que isso? É incoerente, porque se eles são mais inteligentes, se eles têm mais ciência, mais faculdades, mais formação, a ignorância ela deveria ser extinta ou quase nula no meio dessa sociedade. Porque a idolatria, ela permeia sim pela ignorância plena. Por quê? Porque a idolatria é você dar honra e reconhecer aquele que não é merecedor. Então, eu tenho falado isso já há muitos anos, que o principal fundamento da idolatria é a ingratidão. Então, quando você é idólatra, é porque você está honrando e venerando alguém ou algo que não é digno de receber isso. Então, a ingratidão é a base da idolatria, porque ao invés de você honrar e agradecer e ser grato àquele que te fez algo, você está direcionando isso àquele que não te fez nada. Então, a idolatria tem como base a ingratidão. Paulo, analisando tudo isso, ele começa então a pensar e o Espírito Santo vai ministrando e olha o que vai acontecer. Vamos lá, 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então Paulo segue o mesmo hábito de ir nas sinagogas e disputar acerca das Escrituras, falando que Cristo é o Messias, 18. E alguns dos filósofos, presta atenção, epicaureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro, esse embusteiro, esse enganador, enfim? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Então, a ministração de Paulo gerava incômodo também, não só aos judeus aqui no caso em Atenas, mas também aqueles gregos e aqueles homens que acreditavam em toda aquela estrutura da filosofia criada em Atenas, fundamentada sobre a idolatria. Versículo 19. E, tomando, levaram ao Areópago, dizendo: por que poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Olha que interessante. Quando Paulo entrava numa sinagoga e começava a falar do amor de Cristo, os judeus queriam pôr ele para fora da sinagoga. Só que quando Paulo chega em Atenas e começa a anunciar nas praças, como a Bíblia diz aqui, em algumas sinagogas, os cidadãos de Atenas começam a ouvir aquilo e é claro que é um confronto, eles começam a questionar, esse cara é um enganador, como está falando de ressurreição? Ressurreição é uma coisa impossível, isso e aquilo, enfim, tá, e se Jesus ressuscitou, por que ele não está aqui com a gente? E alguns começam a olhar e falar, mas será que ele está falando sobre um outro tipo de cultura? Você percebe que os questionamentos aqui são muito comuns, porque é isso que existe dentro da filosofia, dentro do princípio da filosofia, que é a reflexão. Então, diferente dos outros lugares onde não, põe eles para fora, aqui até aqueles que não concordam com Paulo estão refletindo, examinando o que Paulo está falando, tentando adivinhar e entender pela carne
aquilo que Paulo está falando, mas somente vai ser discernido pelo Espírito. Então, a diferença de Atenas e todas as outras histórias que nós conhecemos até aqui é que os cidadãos de Atenas, eles estão examinando, eles estão tentando entender. Lembra o que aconteceu lá em Bereia? Em Bereia eles tinham o hábito de, mas já com uma postura de servos que temem a Deus, de pegar o discurso de Paulo e comparar com as Escrituras. No caso de Atenas, eles não têm as Escrituras e não creem nas Escrituras até então aqui, não creem nos profetas maiores, não creem naquilo que foi anunciado nos antigos, mas eles seguem o mesmo princípio de ouvir, de tentar entender o que Paulo está falando. Então, mesmo discordando e tendo muita confusão, eles dão a oportunidade de Paulo poder voltar num outro momento, só que agora no aerópago, diante de muitas pessoas, para então falar e explicar aquilo que ele imaginava e enxergava sobre o mundo e as pessoas, sobre os deuses. Versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem ser isto. 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer e ouvir alguma novidade. Então, o texto é muito claro dizer que os atenienses, os estrangeiros, eles amavam ouvir coisas novas, novidades, inovações, o que está acontecendo lá no seu país, como que é a sua cultura. Eles amavam, era um costume ouvir e absorver tudo que estava à sua volta. Isso é bom, por um lado, por outro é muito ruim. O próprio texto vai nos mostrar como essa cultura que eles tinham de ouvir todas as histórias, principalmente as novidades, e absorver e analisar e pensar sobre tudo isso, como isso era muito ruim por um lado, mas essa foi a porta também que Paulo encontrou para poder falar sobre a sua, entre aspas, novidade. Então, eles dão essa oportunidade porque isso era um costume em Atenas, em ouvir a todos e analisar, examinar e filosofar sobre aquilo. Então isso é muito ruim, conforme aquilo que nós vamos ver no texto, mas foi essa porta, que foi uma coisa boa, que Paulo conseguiu entrar para falar sobre a sua novidade de vida. Versículo 22. E, entrando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Olha que interessante isso. Paulo diz o seguinte: olha, é interessante porque eu tenho observado vocês e ele não fala idolatria, porque é ofensiva essa palavra. Ele fala sobre superstição. Então eu tenho observado isso e percebido isso a respeito de vocês, mas no texto anterior, quando ele estava pensando em si mesmo, ele fala de idolatria, porque é isso, exatamente isso, idolatria. E eu observei que no santuário de vocês existe um lugar vazio escrito ao Deus desconhecido, ou seja, vocês adoram e veneram um Deus que vocês não conhecem. Parece irônico isso, mas Paulo está sendo muito duro exatamente para mostrar aos atenienses que, olha, vocês são tão inteligentes, vocês filosofam sobre tantas coisas, vocês entendem sobre tantas coisas do mundo, e aí vocês criam um altar para adorar um Deus que vocês nem conhecem. Olha só a incoerência no centro do universo do conhecimento, das faculdades e da informação. Então, amados, não existe sabedoria divina em trevas. Por mais que possam parecer intelectuais, por mais que possam parecer extremamente cheios do conhecimento e da verdade, diante da luz da palavra, todos somos ignorantes. Muitas vezes nós temos medo e receio, e aqui vai uma reflexão sobre a maturidade que este livro está nos ensinando, e principalmente aqui no capítulo 17, que muitas vezes o cristão ele se acovarda de não falar do amor de Cristo, porque ele está cercado, ou o alvo, que seria assim, da sua evangelização, de falar das boas novas, são pessoas que têm um nível de conhecimento, são pessoas que têm um nível de formação, faculdades, muito maior do que o que nós temos. E isso, muitas vezes, é a justificativa para nós recuarmos.
olha, eu sei tão pouco de Cristo e falar com aquela pessoa é difícil porque é uma pessoa muito inteligente, porque é uma pessoa que lê muitos livros, é uma pessoa que tem muito conhecimento, ele com certeza vai me fazer questionamentos que eu não vou saber responder. Paulo está lidando com as pessoas mais sábias, sabedoria humana, mais inteligente, que tem as maiores formações naquele momento. Provavelmente em Atenas era o lugar onde se tinha as pessoas mais inteligentes, os maiores filósofos, as pessoas que tinham maior aprofundamento e reflexão sobre as coisas da vida e do homem. Paulo não se acovarda por isso, porque ele tem muito claro o discurso dele, que é estimular a fé. Então, mesmo diante de uma plateia, vamos chamar assim, de intelectuais, de pessoas extremamente cultas, que são pessoas que resistem à palavra, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de receber essa palavra, como ele acabou de viver a experiência em Bereia, pessoas nobres, pessoas ricas, que têm informação, faculdades e conhecimentos. Paulo não se intimida com isso. Assim como nós também não temos que nos intimidar com isso, nós temos que ir e enfrentar, falar, estar convicto daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então ele, de forma ousada, está expondo e falando assim: olha como vocês cometem uma loucura absurda. Vocês adoram um Deus que nem sequer vocês conhecem, mas criaram um altar aqui para eles. Né? Vocês, os sábios, vocês, os filósofos, a grande mente da humanidade. Segue o texto. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, ele não está aqui. Vocês não podem oferecer nada a ele. 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. É interessante porque a pregação de Paulo é diferente agora. Aqui, nesse ambiente. Olha como é interessante que até então, quando Paulo lida na sinagoga com os judeus diretamente falando, ele vem falar o quê? Cristo é o Messias, Cristo é o Messias, Cristo é aquele que foi anunciado, Cristo é aquele que os profetas falaram, Cristo é o cumprimento daquilo que se esperava. Por quê? Porque existia um nível de conhecimento dos judeus à espera do Messias. E de repente falar que Cristo é o Messias, você já pula uma grande etapa. O que seria o Messias? O que são essas promessas? O que os profetas falaram, os profetas judeus da antiguidade? Paulo não vai por esse caminho. Por quê? Porque eles, aqui os atenienses, os estrangeiros, não têm conhecimento nenhum da lei de Moisés. Paulo vai fazer uma reflexão agora muito mais simplificada, mais profunda. Ele fala assim: o Deus a qual eu sirvo foi aquele que criou todas as coisas. O Deus a qual eu sirvo é aquele que faz com que a chuva caia sobre a terra, que você respire, que eu isso. Ele começa a falar de uma forma muito mais evangelística do que uma parte confrontadora no caso dos judeus. É como se você fosse pregar numa igreja. Você vai trazer um sermão de uma forma, uma igreja já consolidada. E se você chegar numa praça, num lugar, e se ajuntar ali 5 pessoas e você vai começar a falar do evangelho, e eles falam assim: mas quem é Jesus? Você não vai levar a mesma pregação e o mesmo discurso que você levaria numa igreja. Então Paulo está permeando pelo caminho do beabá aqui, falando sobre quem é Deus, o que ele fez, seu filho, tudo, mas ele vai por um ponto, percebe que a ministração é fundamentada sobre a idolatria. Foi ele que criou todas as coisas, foi ele que fez todas as coisas, porque ele está pavimentando o caminho para falar: olha, quem é maior, o Criador ou a criatura? Então por que você idolatra a criação? Por que você idolatra o animal, a vaca, o cachorro, o gato? Você idolatra isso ou aquilo? Por que você constrói deuses com elementos que Deus criou, como o ouro, a prata, como se isso tivesse um valor maior do que o próprio Cristo, do que o próprio Deus, do que o próprio Criador? Para que eles refletissem: olha como a idolatria é uma grande, imensa tolice. Você adora a criatura e ignora o Criador. Então,
Se você tem que venerar alguém, você tem que venerar o autor e não a livraria. Eu nunca vi nenhuma livraria, eu nunca vi nenhuma editora recebendo prêmio pelo conteúdo de um livro que foi escrito por um autor. O mérito é do autor, porque foi ele que criou toda a história e registrou. A biblioteca, a editora ou a livraria são só os canais por onde chegou o conhecimento do autor. Mas quem tem que ser venerado é o autor. E é isso que Paulo está falando. Por que vocês veneram tanto as coisas? Por que vocês veneram tanto a criação e ignoram quem fez tudo isso? Vamos seguir o texto. 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, presta atenção, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou a pedras esculpidas por artifício e imaginação dos homens. Então vocês estão dizendo que a divindade, o Deus, criador de todas as coisas, ele pode ser representado e adorado através de uma pedra que ele criou, de um metal que ele criou, para ser esculpido por mãos de homem, conforme a criatividade e a imaginação dos homens. É isso que vocês acreditam? Aqui, amados, toda a filosofia, a inteligência e o conhecimento dessa cidade está sendo suprimida a nada. Paulo está dizendo, em outras palavras, como vocês são ridículos, ao ponto de dar valor à idolatria, dar valor à criação, dar valor aos elementos e ignorar quem fez tudo isso, quem merece ser honrado. 30. Mas Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Olha, amados, até então, Paulo nunca tinha usado essa palavra em nenhuma cidade. Mas, de forma cirúrgica, ele usa a palavra, presta atenção, ignorância, na cidade, que exatamente é conhecida por ser a cidade de maior conhecimento sobre a vida, o mundo e as pessoas. E Paulo chama essas pessoas de ignorantes. Pode parecer até cômico, mas Paulo está tendo um discurso muito duro aqui e realista com eles. Vocês são as pessoas que são veneradas no mundo inteiro por ter o maior intelecto, as maiores faculdades, mas não enxergam o tamanho da ignorância, da tolice, da falta de discernimento e compreensão que vocês estão vivendo aqui. Segue o versículo 30. Anuncio agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou Cristo. E disso deu certeza a todo, ressuscitando dos mortos. Olha que interessante. Mesmo Paulo estando diante de um público de grande conhecimento e intelectualidade, o discurso de Paulo não é um discurso cheio de palavras complexas para chamar a atenção. Isso não, é genuíno, puro e direto, falando, vocês ignoraram quem criou todas as coisas, vocês veneram a criação e não o Criador, e isso é de uma ignorância que o próprio Deus simplesmente releva. Mas agora o conhecimento é anunciado, agora você precisa se arrepender, agora você precisa observar e ver que você está cometendo um grande erro e precisa mudar o curso da sua vida. Cristo foi aquele que veio e mudou toda a história, e é por meio dele que nós vamos adquirir a salvação. E ele morreu, mas ele ressuscitou. Paulo então encerra o discurso. Agora, observa com atenção o versículo 32. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uma parte, escarnecia, e a outra parte, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Agora imagine o seguinte, que você entra em um lugar, numa igreja, com 1000 pessoas, e você prega a palavra de Cristo. Metade do povo zomba de você. Metade do povo fala assim, você tá maluco? Esse cara tá falando um monte de besteira. Ah, não, ele tá entendendo errado os versículos. E a outra metade fala assim, olha, faz o seguinte, volta aqui semana que vem, porque a gente não entendeu direito a mensagem não ficou clara, a gente está com uma série de dúvidas, então volta aqui semana que vem e prega de novo. Então você vai a uma igreja e prega para 1000 pessoas. Metade zomba de você, escarnece de você. E a outra metade fala, olha, não entendeu muito bem o que você falou, não. Isso aí, faz o seguinte, volta outro dia.
volta mais para frente, no futuro, não agora, mais para frente, pode voltar aí e falar mais sobre esse assunto que a gente quer ouvir, a gente quer te dar essa oportunidade. Amados, é desmotivador, por quê? Porque você não viu resultado nenhum. Nenhum. Paulo, quando ele sai do aerópago, ele não vê resultado nenhum. Diz assim no versículo 33, e assim Paulo saiu do meio deles. É muito importante entender, amados, que o reino de Deus e a obra de Deus manifestada através de nós, ela não ocorre do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. Depois de um discurso tão maravilhoso como Paulo fez, depois de um discurso e uma reflexão tão profunda que se essas pessoas fizerem, elas realmente vão mudar o seu comportamento e a sua maneira de vida, a nossa expectativa era que talvez o resultado fosse diferente. Mas percebe que Paulo não é motivado pelas expectativas. Aliás, parece até em que Paulo não tem expectativa nenhuma. Ele só executa as coisas. Ele entra, fala, vocês não acreditam? Tudo bem. Quer me dar outra oportunidade outro dia? Pode deixar que eu volto. E ele vai embora. Ele não fica triste. Ele não fica feliz. Porque 10.000 pessoas se entregaram ao Senhor. Ele não fica feliz por isso. Ele não fica triste porque ninguém se manifestou. Não. Ele simplesmente se mantém crendo, fundamentando a sua fé naquilo que Cristo nos ensinou. Então, independente do resultado, independente do que é aparente, independente daquilo que nós estamos percebendo e vendo, independente das nossas convicções e o que pode parecer aos nossos olhos, nós temos que seguir fazendo aquilo na qual o Senhor nos levantou. Então, Ele está executando o plano que o Senhor espera para Ele. E Ele não está preocupado com o resultado. Ele não está preocupado aonde isso vai dar. Nossa, um discurso tão profundo como esse, numa cidade de tantos intelectuais, eu acreditava talvez que eles fossem entender e refletir mais sobre isso. Mas parece que o resultado aqui é nulo. Versículo 34. Todavia, sempre tem um todavia. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Olha que interessante. Até Paulo sair do Areópago, parece que não surtiu efeito algum. Nós nos esquecemos, amados, que a palavra de Deus diz que quando a palavra de Deus quando ela sai, ela não volta vazia. Isso, para nós, muitas vezes, isso pode parecer assim, quando você fala do amor de Cristo, seja para quem for, essa pessoa, não vai voltar vazia, vai se converter. Não necessariamente, não necessariamente. Não necessariamente é isso que significa não voltar vazia. A semente vai frutificar em algum lugar, em algum momento, em alguma situação. Isso vai acontecer. Mesmo que aos nossos olhos não exista resultado que nos faça crer nisso. Mesmo que aos nossos olhos isso parece não estar acontecendo, mas está. Paulo então olha aquele Areópago onde ninguém está ali crendo nele, ninguém está reconhecendo, e quando ele está indo embora, o alcança pelo caminho algumas pessoas, são poucas, mas algumas pessoas. Descreve aqui Dionísio e também descreve Damaris e outras pessoas. Dá a entender que são poucas pessoas, não é uma multidão, são alguns, talvez meia dúzia. Mas uma vale mais do que o mundo inteiro, amados. Paulo está então ali vendo que surtiu efeito. Muitas vezes nós recuamos, amados, nós temos medo de falar de Cristo, porque nós achamos que as pessoas são mais inteligentes e detêm mais informação e mais conhecimento, são intelectuais. Nós criamos essas barreiras dizendo assim, mas e se essas pessoas me questionarem e perguntarem coisas que eu não sei responder? Que vergonha eu vou passar. Amados, Paulo está no coração e no centro da ciência, da cultura e das faculdades, do mundo do seu tempo. E ele não se acovarda. Mas porque Paulo era um poliglota, Paulo era um homem muito inteligente, Paulo era um cara que falava muitas línguas e fazia isso. Concordo. Mas olha de novo no texto que a pregação de Paulo não é uma pregação em latim, não é uma pregação filosófica, não é uma pregação que fala sobre o funcionamento do universo e das estrelas e das constelações. O discurso de Paulo aqui em Atenas, nós conhecemos, nós já aprendemos e nós também sabemos como oferecer esse discurso. Então, mesmo Paulo tendo as suas faculdades elevadas, ele não está usando palavras e termos complexos e difíceis.
Ele está falando de coisas muito simples. Se você puder, depois com o tempo, leia o que ele fala do versículo 22 até o versículo 31. Veja se você não sabe e não conhece tudo isso que ele falou. Veja se essa informação você já não tinha. Essa foi a pregação de Paulo. Mesmo Paulo tendo toda essa formação e esse conhecimento, a pregação dele é Cristo ressurreto, o Messias esperado, o Salvador da minha vida. Então, mesmo diante de um público muito poliglota, muito inteligente, de alta classe, mesmo Paulo também sendo um homem de grandes instruções e informação, a ministração do Evangelho, Cristo, é simples, profunda e transformadora. Nós não podemos recuar, amados, pensando, acreditando, achando que ambientes como esse são ambientes onde nós não podemos ir porque nós somos muito pequenos para poder falar disso. Sim, se nós iremos falar sobre nós, nós somos pequenos, mas nós estamos falando do Criador do universo. Nós estamos falando do autor da fé, o autor e o consumador da minha e da sua fé. Por isso nós não devemos temer, nós não devemos recuar, nós temos que ter a ousadia de chegar em Bereia, pessoas que analisam tudo o que você fala, não ter medo de chegar em Atenas, no centro, no coração da inteligência, da ciência e da sabedoria, não ter medo de falar de Cristo. Amados, vai germinar, vai frutificar a semente que nós lançamos. O versículo 34 mostra isso, que mesmo diante de uma multidão que parecia não entender e não aceitar Paulo, alguns deu fruto, amados. Sempre vai dar fruto. Você precisa acreditar nisso, não recuar. Isso faz parte da maturidade de um cristão. Não ter medo, não se perder achando que o intelecto e o conhecimento dessas pessoas vão impedir, você vai ser pego de calça curta, você não vai saber como explicar, como falar, como responder, como aconselhar. Não se perca nisso. O diabo tem persuadido muitos a isto e vencido, porque as pessoas estão se acovardando, pensando que vão ser incompletas, que não vão conseguir falar do amor de Cristo, que não vão conseguir, diante de um público de tanta inteligência, cultura e conhecimento, expor a verdade genuína. Não acredite nisso, amados. Isso é uma mentira diabólica, mas creia que o Senhor pode fazer tudo através da sua vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como Paulo descreve aqui, por ele nós vivemos e nos movemos. Ele é a essência, a razão de todas as coisas. Ele vai colocar as palavras na nossa boca quando for necessário. E nós temos que crer nisso. Que Deus possa, por meio do seu Espírito Santo, dar mais entendimento e compreensão sobre aquilo que nós falamos hoje, e agradecer a todos vocês por esse ano de 2020. Não foi um ano fácil, mas foi um ano em que aqueles que se permitiram cresceram mais na presença do Senhor. Aqueles que se deixaram ser usados por Ele cresceram um pouco mais. Que o Senhor possa abrir o teu entendimento a cada dia mais desse ano que está por vir, e que você possa estar cada dia mais próximo dEle, mais perto dEle, na intimidade, no amor, transcrito, vivido e ensinado pela sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz, e tenha um ótimo fim de ano.